Olá, queridos viajantes! No vídeo de hoje eu vou mostrar para você um roteiro de Paris, 5 dias em Paris, na prática. Esse roteiro que você vê aqui é o roteiro que nós fizemos para os nossos viajantes do roteiro personalizado aqui da próxima parada 747, mas eu vou explicar para você o que você pode fazer em Paris, que é uma cidade imensa, uma cidade linda, né, que tem muita coisa a ser feita, mas para você pela primeira vez estando em Paris, o que é essencial. Primeira coisa que você precisa saber é que você precisa estar bem localizado. Paris é uma cidade bem grande, então você precisa pensar bem na sua hospedagem. Depois disso, eu vou mostrar aqui para você a programação do dia 1. Quando a gente vai a Paris, nós temos ansiedade por ver a Torre Eiffel. Não tem jeito. Por mais que possa ter muitos outros objetivos com a cidade, a Torre Eiffel ela é sim muito esperada. E aquele primeiro dia de viagem, o interessante é você não marcar nada que tenha compromisso de horário, ingressos. E a Torre Eiffel, ao redor dela, é muito agradável, tem lugares lindos para você fazer foto. E a gente recomenda que você comece por ela, né? Sem subir na Torre Eiffel de fato. Nos últimos tempos, a maioria dos nossos viajantes tem optado por não subir na Torre Eiffel, porque na verdade a vista mais bonita é dela e não a partir dela. Então, a fazer passeios ao redor da torre é a programação mais legal, né? E ainda é gratuita. Então, você pode passar aqui, no caso, né? Os nossos viajantes estão passando pelo Arco do Triunfo, porque o hotel deles fica ali perto. Mas depois eles seguem para a Torre Eiffel. E esse lugar aqui, ó, Trocadero, é um dos lugares onde as fotos ficam mais bonitas da Torre Eiffel. É aquela perspectiva bem de frente, numa parte um pouco mais alta. Então, realmente é um lugar que as fotos ficam lindas. Torcer para não ter tanta gente, é um lugar que fica bastante movimentado, mas sempre tem um cantinho para você fazer uma foto bonita. Depois você vai passar pela ponte de Iéna, que é de Lena, perdão, que é a ponte que liga o Trocadero até a própria torre. Então é uma rua, de fato, que tem uma ponte que também ali é possível fazer fotos bonitas. O campo atrás é o Champs-de-Mars. Ali no verão é possível, inclusive, fazer um piquenique. Você, ao redor tem várias boulangeries, patisseries. Você pode comprar alguma coisa, estender ali um casaco, uma canga, uma toalha, enfim, e fazer um piquenique na base da Torre Eiffel. E também o metrô, né? O metrô aqui da ponte Bierhaken é onde nós temos a paisagem mais bonita, vamos dizer assim, de uma das mais bonitas de Torre Eiffel. Aqui no roteiro eu até coloco os lugares aonde eles podem fazer essas fotos. Ó, tem a localização, as coordenadas geográficas, onde é possível fazer essas fotos bonitas da Torre Eiffel. Essa aqui é a ponte, aqui é o Champs-de-Mars, né? E aqui são aquelas fotos maravilhosas com a perspectiva da Torre Eiffel, e essa base aqui é da estação de metrô, onde você pode voltar, né, para o hotel. Aqui a foto de família, olha, né, voltar para o hotel, descansar no primeiro dia da sua viagem. Aí o ideal é que você não faça uma programação pesada nesse primeiro dia. Por exemplo, nada de colocar o Museu do Louvre no primeiro dia, porque o Museu do Louvre é cansativo. Mas também não o último. É bom você começar colocar o Museu do Louvre já no seu segundo dia na cidade. Tá? Então nós compramos no primeiro horário da viagem deles os ingressos, porque o Louvre é assim, gente, lotado. Então, quanto mais cedo você for, menos gente você vai encontrar nas filas dentro do próprio museu. Então, o horário das 9 horas é o horário ideal para você chegar no Louvre e começar a fazer o passeio. Do lado do Louvre tem um café que nós gostamos muito, é um café bem tradicional em Paris, então depois que você sai do Louvre, você provavelmente vai estar cansado, com um pouco de fome, vale a pena tomar um café aqui. Aqui também tem o Palais Royal, que é uma área bonita, você não entra, é uma parte externa, mas que é bonita para fazer fotos. A área externa do Louvre também é bastante agradável, o movimento, enfim, que você vê a pirâmide, fica bem legal. Na frente do Louvre tem o Jardim de Tuileries, que é uma área com bastante verde, uma área bastante agradável também. Place de la Concorde, onde hoje tem o obelisco, mas no passado foi aqui que tinha a guilhotina da Revolução Francesa. Então a Maria Antonieta, Marais, Robespierre, essa galera da Revolução Francesa
morreu aqui. Hoje tem um obelisco, né? Eles chamam da Praça da Concórdia, né? Depois tem a ponte Alexandre Troyes, que a Adele gravou um clipe de uma música dela. É uma ponte linda, tem muitas noivas, assim, é uma ponte bonita de ser fotografada, é bastante agradável de passear. Tem o Petit Palais e depois você pode combinar com um passeio mais livre pela principal avenida de Paris, que é a Champs-Élysées. Tá? Então, a programação do dia, inclusive, é bom que você faça. Aqui nós temos um roteiro para a pessoa visitar o Louvre de uma maneira mais otimizada, porque o Louvre é muito grande, então não dá para conhecer o Louvre todo em uma visita só, mas tem aí, dá para você conhecer os principais pontos do Louvre, sim. E aqui, então, na prática, olha que linda essa foto aqui no Louvre. Aqui, ó, essas cadeirinhas verdes que você vê, fica no Jardim de Tuileries. Aqui é Place de la Concorde, né? A gente coloca algumas curiosidades. E aqui, gente, olha só que vista maravilhosa da Torre Eiffel também, que você tem a partir da ponte Alexandre Troyes. E inclusive aqui, ó, do lado tem o Petit Palais, eles têm um café que fica dentro de um jardim que é bonito, também dá para descansar por ali e depois fazer aquelas comprinhas clássicas na Champs-Élysées, que é legal, tá? Mesmo que você não vá, a intenção da sua viagem não seja de fato fazer compras, é bastante interessante você passear por esta por esta avenida. No terceiro dia, a dedicação é para o Château de Versailles, né? O Palácio de Versailles. Rápido, você consegue facilmente ir de metrô até lá. E lá no Château de Versailles tem a Galeria dos Espelhos, onde foi assinado o Tratado de Versalhes, né? Que recebe o nome do palácio, um lugar também muito bonito. E se você for no verão, se você for na primavera, no verão, durante esse período, os jardins do Palácio de Versalhes, eles recebem em alguns dias músicas, né? Então as fontes, elas fazem, vamos dizer assim, uma apresentação no ritmo da música, é muito bonito, né? Aqui, olha, você consegue imaginar um pouco como que a corte ficava aqui ao longo, né, dos seus dias, na época em que havia monarquia na França. E você pode combinar esse dia, como é um dia bastante cansativo no Palácio de Versalhes, não faça mais outras coisas que você precisa caminhar, que você precisa de energia, porque é de fato um passeio bonito, mas é um passeio que cansa. E a gente indica que nesse dia você faça, por exemplo, um jantar, né, no Bateau-Mouche, né, no barco pelo Rio Sena, que você vai passar pelos lugares icônicos, mas você estará sentado, né? Você estará sentado por ali. Depois, o outro dia de programação, principalmente para quem tem criança, quem gosta de parques, você pode conhecer a Disneylândia Paris, né? A Disney Paris. Também é possível você ir de metrô, você pode conhecer um ou dois parques, que é possível, fica mais cansativo, fica mais corrido, mas é possível. Inclusive agora, em 2026, tem uma nova área no parque da Disney, que tem Frozen, enfim, que foi inaugurado no primeiro trimestre de 2026, também muito interessante. É um passeio de um dia inteiro, também não é possível fazer outra programação. Tem um outlet ali do lado da Disney, muito legal, mas a gente não recomenda que você combine Disney mais outlet. Se você tem a intenção de ir para esse outlet, é importante que você durma por ali e daí no outro dia você faça, ou primeiro faça o outlet, no outro dia faça a Disney, tá bom? E você vai precisar de um pouco mais de tempo em Paris para você conseguir fazer essa programação. Tudo você vai acrescentando dias, claro, porque você pode ficar um ano inteiro em Paris e ter coisas para fazer. E por fim, no último dia, você já um pouco mais cansado, você pode descansar um pouco e fazer uma área belíssima que é a Ile de la Cité, onde Paris começou, gente, aonde está a Catedral de Notre-Dame, onde foi o início de Paris, na época se chamava Lutécia, né? Só uma curiosidade histórica. E aqui você pode visitar a Catedral de Notre-Dame, que foi reinaugurada depois que teve, né, aquele incêndio. Ao lado tem vários prédios históricos importantes. Tem uma outra ilha ao lado muito bonitinha, né, mais residencial, bem famoso um sorvete
que tem lá, né? E depois você pode seguir caminhando, ou de metrô, ou de Uber, enfim, até o Panteão, que tem uma estrutura belíssima. Pode ser visitado internamente, mas a gente normalmente num roteiro um pouco mais curto, de 5 dias, a gente não indica que entre, né? Mas que sim, passe ali à frente, veja o monumento, que é a construção monumental. Ali estão enterrados, né, Voltaire, Victor Hugo, Rousseau, Marie Curie. E descansem pertinho dali, num jardim que, na minha opinião, é o jardim mais bonito de Paris, que é o Jardim de Luxemburgo. Então, aqui a programação fica mais leve se você intercalar coisas que você precisa caminhar, visitar e descansar. E realmente é um lugar, o Jardim do Luxemburgo é um lugar muito agradável de se passear. E depois desse dia, depois de descansar, depois você almoça, enfim, você pode ir até Montmartre, lá no final da tarde, e ir até a Sacré-Cœur, tá? Sacré-Cœur é essa catedral aqui, linda. No final da tarde eles têm uma escadaria e a vista de Paris no final do dia, a partir de lá, é belíssima. O pôr do sol ali vale a pena, então você finaliza o seu roteiro em Paris com um pôr do sol maravilhoso a partir do Panteão. Então vale a pena você fazer esse deslocamento. Mostro aqui para você as imagens, olha, do Panteão. Você pode subir, como eu disse, né, pela escadaria. Você também pode subir com funicular, né? Cansa um pouquinho, mas também, olha só aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui o entardecer, olha, é bonito. Isso aqui é da vista da própria Sacré-Cœur, mas a vista de Paris a partir dali é realmente belíssima. Então, essa é uma programação de 5 dias, claro que você pode fazer muitas outras coisas também. Paris é uma cidade grande, uma cidade incrível, e eu tenho certeza que quem vai a Paris a primeira vez quer voltar, porque sempre vai ficar coisas que você quer rever ou que você quer conhecer. Espero que isso tenha ajudado você a montar o seu roteiro. Se precisar de auxílio na organização do seu roteiro, pode entrar em contato. Vou deixar aqui o contato da Próxima Parada 747, nosso WhatsApp, para que você fale com a gente. Ou então nós também temos o nosso guia de roteiro, né? O nosso guia de viagem, o nosso roteiro de viagem pronto, que é só você acessar esse roteiro, tá? E a partir dele nós já temos toda a montagem do dia a dia com o mapa. Então você só clica, né, no mapa e segue o roteiro, pensando em logística, pensando nos melhores lugares para você visitar, e é com certeza aquele guia que vai salvar a sua viagem. Você não vai ficar perdendo tempo tentando organizar os milhões de lugares que você tem para visitar em Paris. Tá certo, gente? Um grande beijo para vocês e até a próxima parada.